Se você pensa que Jesus é só paz e amor, assiste até o final desse vídeo que você vai entender por que que ele derrubou as mesas e as cadeiras daqueles que estavam vendendo mercadorias no templo. Oi, meu nome é Tiago Vinhas, eu sou teólogo e apologista, e nesse vídeo eu vou te explicar o real motivo de Jesus ter se revoltado tanto com o comércio no templo do seu pai. Em João, capítulo 2, versículo 13, nós vemos: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas e outros assentados diante da mesa. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Normalmente as pessoas pensam que ele fez isso só por causa do comércio no local sagrado. Mas na verdade o Templo de Jerusalém tinha vários pátios externos para fins específicos. Esse especificamente era chamado da área dos gentis. Ela era uma área exterior onde os não-judeus iam para rezar e adorar a Deus. Esses não-judeus, eles eram conhecidos também como tementes a Deus. Eles eram pessoas normais que não tinham a herança judaica, não nasceram judeus, mas eles acreditavam no Deus de Israel. Então eles faziam a peregrinação para Jerusalém, mas eles não podiam entrar no templo, não era permitido. A entrada do templo era só para judeus. Os vendedores eles estavam lá vendendo animais para sacrifício na Páscoa judaica, e eles também agiam como uma casa de câmbio. Eles trocavam dinheiro romano, dinheiro grego, dinheiro da África pela moeda específica que era usada no templo, né? Só essa moeda era aceita pelos judeus. Então todo esse comércio ele impossibilitava que os viajantes da Grécia eles pudessem chegar lá e fazer oração, né, num lugar um lugar sagrado. Eles estavam num lugar sagrado, eles queriam, né, toda uma harmonia, eles queriam uma paz ali para poder louvar a Deus, né? Mas só que não tinha como, porque era aquela gritaria de pessoal vendendo, oferecendo seus produtos, fora o cheiro de animais, né? Quando a gente pensa em Jesus, o foco geralmente é na bondade e tolerância, né, que são realmente as características mais importantes dele. Mas Jesus, ele também, acima de tudo, ele é justo, né? A Bíblia não diz que a gente tem que aceitar tudo calados porque nós somos cristãos. O apóstolo Paulo, por exemplo, em várias das suas cartas, ele instruía os cristãos a corrigir erros e falsos ensinamentos. Ele também condenava e amaldiçoava aqueles que pregavam um falso evangelho. Já o apóstolo Pedro, ele nos alerta sobre falsos pregadores que vão secretamente introduzir heresias destrutivas e negar a soberania de Deus. Agora, voltando ao episódio de Jesus chicoteando os mercadores do templo e chutando suas mesas, o que você acha que Jesus faria se ele chegasse hoje em dia em uma das igrejas que fazem leilão de relógio, leilão de tênis, de carro, que pedem oferta de R$ 1.000 para o pastor comprar um avião novo? Qual você acha que seria a resposta de Jesus numa situação dessa? Sim, nós somos chamados a amar o nosso próximo. E para amar o próximo, você precisa corrigir. Se você vê o seu amigo bebendo água sanitária, você vai ficar quieto? Você não vai, você vai, olha, você não pode fazer isso que você vai morrer. Agora, se você vê alguém seguindo uma heresia, fazendo essas coisas absurdas que a gente vê por aí, por exemplo, pastor usando vestimenta judaica, usando kippá, carregando réplica da Arca da Aliança, nada disso faz parte do cristianismo. Nós somos uma nova criatura em Cristo. Cristo fez um sacrifício final por nós na cruz, para que nós não precisamos seguir aquela lei. Se você estudar a Bíblia, se você estudar o Antigo Testamento, você vai ver que os judeus não conseguiam cumprir aquela lei, eles cumpriam por muito pouco tempo. De um rei para o outro, a palavra de Deus ela ficava perdida ali em Israel e eles tinham que ser punidos novamente, e aí vinha logo um novo rei, e você ficou nesse ciclo por séculos. E Jesus veio como sacrifício perfeito, porque Deus sabe que nós somos imperfeitos e não temos como cumprir todas essas formas, todas essas regras e todos esses costumes que foram impostos. Se você é uma nova criatura em Cristo, você não é judeu, você não precisa seguir, não existe unção, você não usa óleo ungido, você não faz nada dessas coisas, porque nada disso está previsto no Novo Testamento. O Novo Testamento prevê o amor, prevê, sobretudo, a pregação do evangelho, porque se você ama as pessoas, você quer que elas escutem as boas novidades, né, as boas novas de Cristo. Então, se você quer estar mais próximo de Deus, você não precisa usar óleo ungido, você não precisa fazer promessa, você não precisa de terço, de rosário, você não precisa de nenhum instrumento místico, nada disso está previsto na Bíblia. O que você precisa é a fé em Cristo e você precisa estar perto da palavra dele. Você quer ouvir Deus? Quer que Deus fale com você? Pega a Bíblia. Aqui, ó. Deus fala comigo todo dia através disso aqui. Você não precisa ir num local para ouvir uma pessoa que diz que está ouvindo Deus e te fazendo revelações e te dando mensagens.
tudo que Deus tinha para revelar para gente está escrito aqui.